Para melhorar a concentração, a gente tem duas abordagens diferentes. Bom, a gente vai trabalhar com concentração, trabalhar com esses princípios. Tem duas técnicas para melhorar a concentração de vocês. A primeira é a mais simples, que é simplesmente o controle de contingências. O que é isso? É você controlar o ambiente que você está e controlar o seu princípio de autossabotagem. Porque se o princípio de autossabotagem estiver funcionando de maneira muito forte, você vai ter muita dificuldade de se concentrar. Então não vai ter exercício que vai conseguir trazer essa concentração para você. Bom, feito o controle de contingências, tem os treinamentos que eu quero que vocês façam, que vão envolver a concentração. Vocês podem fazer a partir de hoje aí em casa. Bom, antes de especificar, deixar claro que eu não quero ninguém fazendo todos os exercícios no mesmo dia. Tem gente que empolga. Eu vou fazer todos hoje. Aí faço todos amanhã, depois não faço nunca mais nenhum. Eu quero que vocês escolham um por fazer, um a cada 2 dias, ou um por semana. O importante é ter uma regularidade. Para cada exercício, eu quero que vocês desenhem um conjunto de quadradinhos para cada um desses. Por quê? Toda vez que eu fizer determinado exercício, vou fazer um xizinho. Fiz de novo o exercício da visão, fiz o xizinho. Fiz de novo da visão, fiz o xizinho. Então vai ter o da visão, por exemplo, e vai ter o da audição. Por que isso? Porque os exercícios não têm que ser feitos numa ordem específica. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai, a cada exercício, anotar quantas vezes eu já fiz cada um deles. Aí eu tenho um controle maior sobre os exercícios, sobre quais que eu fiz mais, quais que eu fiz menos. Percebam que, quando a gente fala de concentração, a gente está falando de vários tipos de concentração diferentes. Tem pessoas que se dispersam mais visualmente, pessoas que se dispersam mais auditivamente. Tem pessoas que estiverem estudando, tiver um grilinho no fundo lá da casa, vai atrapalhar pra caramba. Agora, em contrapartida, tem pessoas que tiverem, por exemplo, um pôster do, sei lá, do Dragon Ball, ou dos Smurfs. O pessoal nem conhece mais os Smurfs morreram. Mas, enfim, se tiver algum pôster lá no seu quarto, vai ser o suficiente para você não conseguir se concentrar de jeito nenhum. Então, cada um desses aqui vai ser um tipo de concentração completamente diferente. Mas o ideal é que você faça todos com parcimônia. Bom, todos eles são duração de 3 minutos. Anotem, todos têm duração de 3 minutos. 3 minutos. E uso de despertador. Por que o uso de despertador? Porque se você ficar controlando o tempo durante o exercício, você vai ficar toda hora se distraindo. Será que já deu? Será que já deu? Será que já deu um minuto? Já deu um minuto? Não vai ter jeito. Você vai ficar repetindo, não vai dar certo. Então eu coloco o despertador em 3 minutos que você esquece o despertador. Bom, agora vamos entender como que funcionam esses exercícios. Bom, eu quero que todo mundo agora escolha um objeto qualquer que tem na mesa de vocês, que vocês trouxeram. Pode ser um relógio, cada um vai pegar um objeto, qualquer objeto. Pegue agora, qualquer objeto pode ser. Pode ser, não sei, um livro, qualquer coisa. Pode ser uma caneta. O que você vai fazer? Eu vou cronometrar o tempo, não precisa se preocupar com o tempo. E você vai ficar olhando apenas para aquele objeto.
Toda vez que você tiver um pensamento que foge do objeto, você vai fazer um tracinho. Vai interromper, fazer um tracinho e volta para o exercício. Oh, esse aqui é um quadro azul. Um quadro apagador. Aprendeu o nome das coisas primeiro, né? Esse aqui é um apagador. Apagador. Um apagador azul. Ah, apagador azul. Ah, o uniforme das Marias é azul também. Eu percebi que eu criei animosidade no finalzinho, sacanagem, né? Eu vou evitar isso, viu, gente? Eu vou evitar. Não, eu adoro o Cruzeiro. Aliás, nesse calor, tô doido pra comprar uma blusa do Cruzeiro. É porque é mais fresquinho e tal. Mas, enfim. Controle de contingências. Controle de contingências. Tô lendo, vamos controlar as contingências aqui. Aí eu tô lendo aqui o apagador. Toda vez que eu tenho um pensamento que não é pertinente ao apagador, vou fazer uma marca. Ô, gente, pode parecer bobo, mas é difícil fazer isso. A gente é atacado por milhares de pensamentos intrusivos o dia inteiro. Então cada um vai pegar um objeto. Toda vez que tiver uma distração, vai fazer um tracinho. Todos preparados? Peraí. Vocês, está preparado? Pegou seu objeto? Atenção para o tempo. Atenção. O tempo será de 3 minutos. Então, todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Eu acho que não. Você teve um pensamento que não é pertinente àquele objeto, você vai pegar agora qualquer objeto, pode ser caneta, pode ser o caderno, pode ser qualquer coisa. Vai se atentar apenas aos detalhes do objeto. O pessoal que está nas câmeras, se quiser também fazer o exercício, pode fazer, viu, gente? Vocês pegam o relógio, pode pegar qualquer coisa. Valendo. Já deu, já deu. Percebam como que é uma situação que gera ansiedade.
Gera uma ansiedade incrível. Gera ansiedade incrível, porque é difícil concentrar. É difícil. Muitos de vocês olharam o relógio para esse tempo estar passando. Então, é um exercício que parece que é fácil de fazer, mas é dificílimo. Toda vez que você pensou, oh, será que vai acabar? Será que já está acabando? Eu acho que eu vou embora, vou beber uma água. São pensamentos que não têm a ver com a proposta do exercício. E têm que ser marcados. Então, vamos supor que você teve quantas distrações? Teve 5, quem teve mais aqui? Teve quantas? Teve 10, quem teve mais? Teve quantas? 15, 18, 20, enfim. Vamos supor que você teve 20. 20 é um número bastante normal de distrações. Vamos supor que você teve 20. Aí você vai fazendo um gráfico aqui, ó, e vamos marcar o ponto. Um gráfico de práticas por distrações. Então, cada um agora vai desenhar seu gráfico, colocando as distrações e as práticas, e marcar o que ele teve hoje. Com o passar do tempo, a sua habilidade em fazer esse exercício vai melhorando. Então, você vai poder computar quanto que a sua memória, com a sua concentração, e posteriormente sua memória está melhorando por causa dessa prática. Agora, obviamente que, vamos supor, se tem feito, aí está diminuindo. Uma hora estabiliza, porque é muito difícil a pessoa não ter distração nenhuma. Aí uma estabilizou, por exemplo. Aí estabilizou, aqui está no 10, aí beleza, está meio estável. Aí do nada tem um pico enorme. Provavelmente está acontecendo que você está passando algum momento de ansiedade especial. Ou uma véspera de prova, ou, sei lá, o falecimento de alguém, enfim. Qualquer infortúnio pode ter acontecido e está favorecendo para isso estar acontecendo dessa forma. Então você vai criando um gráfico para você poder analisar. Então você vai comparando cada sentido seu, como anda a sua concentração naquele sentido. Bom, tivemos a visão, que foi esse. O próximo da audição, você vai escolher uma música, escolhe uma música qualquer, de preferência clássica, e acompanha apenas um instrumento. Alguém já fez isso? Quem tem banda já fez isso várias vezes já. Escutar o baixo, aí você fica lá repetindo para ouvir o baixo. Então você vai pegar e pega um violinozinho, ouvir só aquele violino. Toda vez que você se distrair, você vai fazer o mesmo processo, vai anotar as inspirações. Música clássica é bem mais difícil fazer isso. Porque vamos supor, vou ficar aguardando o chimbal da bateria no pop rock. Até o final da música, não vai ter muito o que fazer. Vou ficar escutando a caixa. Como que vai ficar a caixa na música de pop rock? Vai ficar só isso, certo? Então não vai ter muito o que se concentrar. Porque ainda que você se distraia de maneira incrível, você vai perceber que está a caixa acompanhando o tempo todo. Agora, música clássica não. O instrumento some, aí aquele violino que estava acompanhando especial sumiu do nada e vai aparecer de novo. Então você tem que ficar com uma concentração bem maior. Mas vai funcionar da mesma forma. Olfato. Você vai pegar substâncias fortes, cheiro forte. Alho, café, e coloca as substâncias e coloca todas juntas, e tenta prestar atenção apenas num dos cheiros. Já viram quando você vai Teve uma vez que eu fiz um teste cognitivo de percepção do olfato numa perfumaria. Porque eu fiquei impressionado com a mulher, porque eu cheguei, não é o perfume tal. Porque eu experimentei o quarto, para mim era tudo igual já. Aí pega cafezinho, não adiantava nada, estava todo intoxicado já. Aí eu cheguei, qual que era o perfume tal? Ela. Esse aqui, ó. Como que ela consegue cheirar 15 e saber qual? Não faz sentido. Não faz sentido a pessoa ser capaz de fazer isso, não. Aí eu teve um dia que eu quis testar. É mentira dela. Ela tá me engalobando. Aí eu marquei um. Esse aqui é o Jean Paul. Beleza. Aí eu pedi 10. Aí misturei tudo. Eu quero saber qual que é o Jean Paul mesmo? Isso é uma máquina, sabe? Esse aqui, gente, é verdade. Alguém que trabalha em perfumaria aqui? Loja de perfume? Já presenciaram isso, com certeza. Com certeza. Se você for o marido Shrek, com certeza não. Mas se você for um marido romântico ou um namorado romântico, com certeza sim. Então, é uma pessoa que fez esse exercício muito, de conseguir distinguir cheiros. Agora, o que isso tem a ver com estudar para concurso? Tem tudo a ver. Porque quem que nunca se distraiu porque sentiu um cheiro de alguma coisa?
pessoa está estudando, a vizinha começa a fazer feijoada, você, beleza. Tadinho do porquinho, né? Mataram o porquinho. Aí o joelhinho do porco, a orelha do porco, a cabeça. E feijoada é uma coisa nojenta. Você pega e nem sabe o que tem lá dentro. Você nunca vai saber. Aí o cheiro te atrapalha e você não consegue estudar. Agora, pessoas que têm uma concentração forte para o olfato conseguem continuar estudando sem ter esse problema. Então eu não estou falando que vocês têm que fazer todos, não. Mas vocês vão pegar aquele que vocês têm mais dificuldade de se concentrar. Vocês vão identificar como? Fazendo exercício. Se faz exercício é como se fosse um médico. Vai identificar qual que você tem mais dificuldade. E vai exercitar aquilo. Agora, isso aqui não resolve se as contingências não estiverem favoráveis. Você tem um poodle da sua vizinha, aquele poodle magrelo que late o dia inteiro, não tem consideração. Nem o Gandhi ia conseguir estudar com ele. Você não consegue. É igual o cachorro morcego, pincher. Não tem jeito. Se aquele morceguinho fica latindo, não vai parar nunca mais. Então você tem que mudar o ambiente. Outro exercício interessante chama figura abstrata. Ele é um exercício de emissão. É mais para concentração e quando você está se apresentando. Ele é muito bom, por exemplo, para quem faz prova de defesa oral, por exemplo. Já viu a pessoa estar falando, ela perde o fio da meada que ela estava falando? É esse tipo de concentração. Um exercício bom é você fazer uma figura imaginária. Você pega, faz uma figura imaginária com o dedo assim e tenta guardar ao máximo aquela figura imaginária na sua mente. Aí assim que ela sumir, você vem e faz outra. Você faz um desenho assim, imaginário qualquer e tenta guardar ele na sua mente. Vai tentando, com o passar do tempo, você vai conseguir guardar mais desenhos imaginários. Tato. O tato é super legal, porque ele não precisa envolver o tato, propriamente dito. Pode envolver a imaginação. Você vai imaginar sensações. Então, por exemplo, vou me concentrar na sensação que seria eu pegar uma lata gelada. Você se concentra na concentração, na sensação da lata gelada. Ou então você pode simplesmente pegar um gelo, colocar na mão e sentir aquela sensação e concentrar na sensação. Eu estou sentindo gelo, é friozinho. Não, com vontade de fazer uma expedição para a Antártida? Você vai ver, Marco, tá assim. Mas está friozinho, esse gelo, vontade de viajar para o sul. Então, aí, toda vez que você estiver fazendo exercício, vão surgir pensamentos que não tem nada a ver com aquilo. Surgiu o pensamento, você anota e depois faz o gráfico. E para finalizar os exercícios, tem um extremamente interessante que chama o céu estrelado. Envolve uma certa crendice popular na roça. Alguém que já fez aquela experiência de ir na roça olhar para uma estrela? Aí você olha, não sei diretamente o que acontece não, mas a pessoa tem que escolher uma, aí as outras somem, aí faz um desejo, dá um golpe mortal, não sei, um salto mortal, alguma coisa assim bem circense, não sei, tem umas simpatias, não tem? Aí você faz um desejo, não sei, alguma coisa assim. Bom, a simpatia eu não posso ajudar vocês não, porque eu não sei como que é, e também não conheço. Mas tem esse exercício de escolher uma estrela, se fixar nela, é um excelente exercício de consideração. Por que as outras estrelas somem? Porque os estímulos que estão no ambiente, quando você está concentrado, eles tendem a sumir e serem ignorados. Quando que a gente observa isso? Ar-condicionado. Todo mundo só percebe o som do ar-condicionado quando ele desliga. Ele desliga e você tem aquele alívio. Desligou alguma coisa. Agora, quando ele está funcionando, ninguém percebe. Porque é um barulho que é constante. Barulho que é constante não atrapalha a concentração. Uma dica, vamos supor que você mora numa casa muito barulhenta. Você pode comprar um ventilador barulhento. Funciona. Você compra, vamos supor, você mora numa casa muito barulhenta. Você mora numa casa muito barulhenta. Você compra um ventilador bem barulhento. Daqueles que a pá fica batendo. Tá. Aí você coloca. Aí vai começar, né? Parece guerra no Afeganistão. Tá. Aí vai começar, no início vai incomodar. Mas como é um som constante, você vai tender a apagá-lo. O barulho do ventilador constante, ele não incomoda como, por exemplo, um telefone. O telefone, graças a Deus, não é constante. Imagina se o telefone fosse constante, ninguém aguentava. Mas, se você pega esse barulho do ventilador, ele vai acabar mascarando os barulhos que atrapalham. Porque o barulho que atrapalha não é do carro passando na rua. É da sua mãe gritando com o seu irmão. Já te falei para você não fazer determinada coisa, não sei o quê. Por quê? É um barulho que chama sua atenção.
O carro você acaba abstraindo, o carro, o ventilador, você acaba abstraindo isso tudo. Agora, pensamentos que são intrusivos são o problema da consideração. É você estar estudando e ter alguém falando no telefone do lado do seu quarto. Aí você começa toda hora a prestar atenção na conversa, claro, claro. Isso vai se envolvendo com a conversa, obviamente. Então, quando a gente vai fazer esse exercício de consideração, é importante ter noção disso, que muitas vezes é melhor você inserir alguma coisa no ambiente. A inserção desse negócio no ambiente vai favorecer a sua consideração de uma forma muito grande. Bom, alguma dúvida sobre o exercício de consideração? Agora, pessoal aqui do presencial, diga a sua dúvida. Olha, a nossa amiga está contando aqui uma experiência que ela tem de fazer um exercício de yoga, né? Você deita, coloca a mão na barriga e fica prestando atenção só na concentração, só na respiração. Exercícios que envolvem, todos esses exercícios orientais que envolvem respiração, eles são excelentes para concentração e para memória. Por quê? Primeiro, porque você consegue focar a sua concentração em apenas uma coisa. Então fala para prestar atenção na concentração, na respiração, não é porque é legal, é porque é uma forma de você se concentrar apenas naquilo. Existem comunidades, por exemplo, xamãs, que eles se concentram, por exemplo, numa tocha. Pega uma tocha para poder fazer algum ritual pagão. Então todo mundo fica olhando para a tocha. Por quê? Cria-se o misticismo atrás da tocha, porque a tocha vai surgir como uma forma de chamar a atenção de todo mundo e a concentração fica na tocha. Então a pessoa se concentra na tocha e aí consegue ficar num grau mais elevado de concentração. Agora, além disso, a respiração por si só também é um exercício importante. Porque isso é biológico, toda a nossa energia vem da respiração. Então se nós estamos respirando, é para obter energia. Então se você faz uma respiração muito vazia, muito rápida, assim, ó, pessoas estressadas tendem a ter uma respiração muito inadequada. Se você tem uma respiração extremamente inadequada, você vai ter uma tendência a ficar mais estressado. As condições psicológicas são extremamente importantes no processo de aprendizagem, enfim, processos assim, que envolvem a consideração e a memória. Alguém tem mais alguma dúvida que envolva ou consideração ou memória, ou simplesmente quer lembrar o site supermemoria.com.br? Diga, minha querida. Olha, boa pergunta. Está perguntando se para anotar, para memorizar coisas, se as cores fazem diferença. Olha, por motivos óbvios, existem cores que não são adequadas. Por exemplo, se eu pegar um amarelo, não sei porque inventam, às vezes, que as canetas amarelas não conseguem enxergar nada. Agora, se todas estão com uma boa visão, a princípio não faria diferença se está sendo azul ou preta. Agora, se você utilizar as cores para categorizar o assunto, faz diferença. Então, por exemplo, você está fazendo uma anotação sobre a administração pública. Tudo que é referente à autarquia está circulando de verde. Então, todos aquele mapa mental, todos os ramos da autarquia são verdes, e todos da sociedade de economia mista são azuis, e todas as empresas públicas são amarelos. Aí você está categorizando. Ao categorizar, a cor vai fazer diferença. Assim como no grifa texto, se você usar cores diferentes para grifar, vai fazer toda a diferença também. Diga a pergunta. Olha, eles falam muito, pessoas têm Alzheimer. Como evitar o Alzheimer? A única forma de evitar o Alzheimer 100% é você nascer de novo. Porque o Alzheimer tem uma carga genética altíssima. Não pode perceber que famílias que têm Alzheimer geralmente têm um histórico familiar enorme com Alzheimer. Agora, não necessariamente a pessoa que está sofrendo de Alzheimer, ela vai ter a mesma perda de memória se ela fizer exercício ou não. Qualquer exercício cognitivo é interessante para poder manter-se jovem e poder diminuir os problemas que o Alzheimer traz. Agora, é claro que fazer cruzadinha, caça-palavra, é muito bom para a memória, sim. Agora, não quer dizer que esses são os melhores exercícios. Se você quiser, por exemplo, o melhor exercício que existe para a cognição é uma coisa chamada leitura. Porque quando você lê qualquer coisa, a quantidade de neurônios que você ativa é o maior exercício que existe, é a leitura. Porque, vamos supor, você está lendo, a árvore é verde. O simples fato de você ler a palavra árvore,
você vai evocar diversas palavras, que a palavra árvore serve como gatilho, ainda que inconscientemente. Então a palavra árvore vai ativar um monte de palavras que estão naquela categoria. Vão ativar, por exemplo, folhas, vão ativar, por exemplo, galhos, vão ativar ecologia, ainda que você não se lembre conscientemente delas. Então o melhor exercício que existe é a leitura. Por que se recomenda essa palavra cruzadinha? Porque muitos idosos, por algum motivo cultural, contexto familiar, não têm o hábito de ler. Principalmente porque antigamente, por exemplo, as mulheres hoje não são igual às mulheres antigamente. As mulheres antigamente elas não tinham direito de estudar igual as mulheres que hoje têm. Então, se você pega, às vezes, uma pessoa idosa que não consegue ler de jeito nenhum, detesta ler de forma alguma gosta de ler, a cruzadinha é o melhor exercício. Porque se ela gostar da cruzadinha do caça-palavra, está valendo. O importante é estar trabalhando na cabeça. Agora, é mito achar que o caça-palavra e a cruzadinha é a melhor coisa do mundo, que não é. Diga. Não, a questão da hidratação, não existe nada comprovado que beber mais ou menos água vai te fazer lembrar melhor, uma situação de causa e efeito. Agora, a memória, como é um processo complexo que envolve várias das nossas atividades, tudo aquilo que envolve nossa fisiologia está atrelado à memória. Então, se você tiver, por exemplo, uma má hidratação, a sua habilidade de memória vai diminuir. Agora, não existe essa causa e efeito. Ah, se eu não tomar 4 litros, 5 litros, 15 litros de água por dia, eu não vou ter uma boa memória. Isso é mito. Mais pergunta? Vou falar do sono, diga. Alimentos para a memória. Olha, o que existe comprovado acerca da memória é o que diz respeito à alimentação balanceada. Você ter uma alimentação balanceada é o que existe importante para ter uma memória saudável. Saudável que eu falo no sentido clínico, porque não no sentido ecológico. Porque você pode ter a memória, o aparato funcionando bem, mas ter problemas de memória envolvendo organização, envolvendo estratégias, enfim, envolvendo técnicas. Agora, recentemente, a indústria farmacêutica lançou um monte de coisa, uma panaceia incrível para a memória. Nada disso é comprovado que funciona. Ginkgo biloba, ginseng, essas ervas todas, não tem nenhuma comprovação. E eu queria fazer, inclusive, um alerta, que o fato de ser natural não quer dizer que não faz mal, que não tem reação adversa, que não pode ter alguma coisa que envolve a química. Porque tudo aquilo que a gente trabalha é feito de átomos. Então, não tem química. Gente, tudo é feito de química. Se não fosse química, simplesmente desaparecia, porque é feito de átomos. Então, a gente ainda não tem controle sobre quais reações que esses compostos podem acontecer. Agora, eu não estou querendo dizer que a fitoterapia não funciona. Não é. Os índios trabalham com isso há um certo tempo. Funcionar, funciona. Agora, eu estou dizendo que a gente não tem certeza se existe efeito colateral ou não. Certo? Sobre o sono, quem perguntou do sono? Sobre o sono. O importante do sono para a memória é o seguinte. É no sono que as memórias que você teve no dia a dia vão ser consolidadas na memória de longo prazo. É no sono que acontece isso. Então, você tem uma boa noite de sono, é imprescindível para você ter uma boa memória. Como fazer, então, para dormir melhor? A primeira coisa seria você usar a cama só para dormir, ou, eventualmente, alguma outra atividade tão interessante quanto. Segunda coisa é você começar a praticar alguma atividade física. A pessoa que não pratica atividade física nenhuma, fatalmente terá problema de dormir. Porque o exercício físico está relacionado à liberação de diversas substâncias relacionadas ao prazer e ao bem-estar. Então, se você não faz nenhuma atividade física, hoje a atividade física não é ir para a academia, não, vamos supor. Você faz uma caminhadinha a mais para ir para o serviço todo dia, e isso é atividade física. Se você fizer uma atividade física regular, você fatalmente vai ter um sono bem melhor que a média. Eu só acho mais interessante tentar usar hábitos de boa soneca, em vez de utilizar remédios. Porque os remédios atuam no sistema nervoso central, causam dependência. E pessoas que se habituam a dormir apenas com remédio, o organismo para de produzir aquelas substâncias que deveriam dar sono, porque já existem em excesso no organismo. Então a pessoa acaba dormindo cada vez menos e vai ficar cada vez menos, cada vez menos. Então fica extremamente dependente do remédio. Perguntas? Olha, depende, né? Está perguntando sobre a Ritalina. Ritalina e o genérico dele, o Concerta, são remédios utilizados para quem tem transtorno de déficit de atenção. Transtorno de déficit de atenção é um transtorno de desenvolvimento cognitivo e que envolve uma
falta de controle da atenção. Ao contrário do que vocês imaginam, podem imaginar, o TDAH, a pessoa que tem déficit de atenção, não necessariamente é uma pessoa desconcentrada. Não. É uma pessoa que não tem controle da atenção. Então, quem tem esse transtorno, a pessoa pode conseguir se concentrar, às vezes, num seriado, ficar horas vendo televisão, horas jogando videogame, mas não consegue ficar 10 minutos estudando. E a Ritalina, ela promove um ganho cognitivo, sim, e promove uma maior atenção. Problemas envolvidos com isso. Pessoas que não precisam tomar Ritalina e tomam, podem ter danos colaterais maiores que as pessoas que não têm, do que as pessoas que precisam tomar. E atualmente na psicologia, a gente vê isso na UFMG direto. Está tendo um enxame, assim, verdadeiro fuzueio, que todo mundo tem déficit de atenção. Todo mundo acha que é disléxico, tem déficit de atenção. Então, é uma doença, um transtorno, sim. Tem que ser diagnosticado pelo médico, sim. De preferência, é uma questão interdisciplinar, por mais de um médico. Porque, igual teve um aluno que foi lá para a gente poder fazer o diagnóstico dele, o menino, mas ele é difícil demais, porque ele corre o tempo todo, não presta atenção. Isso tem um nome técnico, infância. Infância é assim, a criança corre, então acha que o menino fazer bagunça é transtorno de déficit de atenção, não é. Agora, pessoas que estão realmente com transtorno de déficit de atenção, é recomendado medicação sim, porque sem a medicação, eles têm momentos de ausência incríveis quando estão estudando. Pergunta? Diga. Cansaço mental. Eu tive um problema similar, que uma época eu estava trabalhando de 7 da manhã até as 10h40, mas eu ficava por conta de trabalhar de 6 da manhã, que você tem que levantar já e preparar e tal. Eu ficava por conta de 6 da meia-noite, por conta praticamente para trabalhar. O que eu consegui fazer, que melhorou muito minha qualidade de vida, foi começar a fazer esporte. Mesmo não tendo tempo. Eu comecei a fazer academia de meia-noite a 1 da manhã. Achei a academia, eu já estava cansado o dia inteiro. Isso parece engraçado, porque parece estranho, né? Você já está cansado, mas ao diminuir 1 hora de sono e entrar com atividade física, eu melhorei a qualidade do meu corpo. Então, meu corpo começou a ter uma resistência maior e um bem-estar maior. Então, provavelmente, se você começar a colocar no seu dia a dia alguma atividade física, já faz alguma atividade física? Não, pois é, mas não é regular. É só final de semana. A atividade física, ela conta para a melhora cognitiva quando ela tem uma regularidade de pelo menos 3 vezes por semana em espaços determinados. Então, se você começar, por exemplo, se você vai para o serviço de carro, parar o carro mais longe, se vai de ônibus, descer um ponto antes, você vai arranjar pelo menos 15 minutinhos, 20 minutinhos de caminhada por dia. Então, a questão aqui é tentar descobrir alguma forma de controlar as contingências mesmo. Perguntas? As perguntas do site vão vir? Não tem pergunta? Não teve pergunta não, né? Mais alguma pergunta? Olha, está perguntando sobre o tempo que envolve despertar e memorização. É claro que logo após despertar as pessoas não estão propensas a memorizar bem. Agora, o momento ideal para memorizar varia muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que memorizam de uma forma bem melhor à noite, tem pessoas que memorizam bem melhor de manhã, tem pessoas melhor à tarde. Então envolve muito o relógio biológico das pessoas.